Sou o professor Armando, formado em Física pela USP, licenciado também pela USP, com pós-graduação em Neurociência da Educação e mestrado em Dificuldades de Aprendizagem. Fica aqui comigo até o final para eu poder te ajudar a entender o que está acontecendo com sua dificuldade em Física na sua escola ou com você querendo fazer vestibular, ou Enem, etc e tal. É muito importante para você. Fica comigo até o final desse vídeo que é importante a informação que eu estou te passando. Pelo menos tem uma coisa interessante aqui dentro do Insta para você. Quando a gente fala de Enem, o Enem é interessante porque não só o Enem, mas outros vestibulares estão, tal qual a FUVEST, vão ser baseados agora no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E o que tem de diferente no Enem? O que tem de diferente é a forma como o Enem vai abordar os conteúdos, vamos chamar assim, né, os tópicos de quaisquer uma das áreas do conhecimento. Antigamente se falava em humanas, exatas e biológicas e hoje não é mais assim. Para quem não está antenado com as novas mudanças, a gente chama, a minha área, por exemplo, não é mais exatas, mas sim ciência da natureza e sua tecnologia. E como é que a gente tem que se preparar? E por que tem muita gente quebrando a cara e não conseguindo ir muito bem nessa matéria, que foi, mais uma vez, a matéria decisiva para fazer com que alguém pudesse entrar ou não na faculdade dos sonhos, tá? Vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que funciona a física hoje, comparar com aquilo que muita gente acredita que é o que vai ser cobrado no Enem e que não é mais. Ó, se você acreditar nisso daqui, presta atenção, porque teus dias podem estar contados e você vai precisar de uma boa reciclagem. Quando eu falo, por exemplo, de um tema super fácil, esse daqui é o tema mais fácil que é cobrado nos vestibulares, tá? Velocidade média. Aí as pessoas pagam de gostoso e falam assim, não, mas isso eu sei, velocidade média é delta S por delta T. Vamos considerar que isso seja importante, e é importante, mas não é só isso. Mas vamos lá. Aí você puxa um pouco mais do aluno, ele sabe que para descobrir o deslocamento, basta multiplicar a velocidade pelo tempo. Aí você seleciona um pouquinho mais o pessoal. Isso tudo que eu estou falando aconteceu de verdade. Assim, são pessoas que vão me procurando para dar uma aula particular para elas ou dar um acompanhamento ao longo do ano em que elas acreditavam que iam bem e quando você vai apertando um pouco elas percebem que elas não sabem muita coisa. E aí o que vai acontecer? E se te perguntar quanto tempo demora para a luz do sol chegar aqui na Terra? Aí a pessoa fala, agora eu já não sei mais, porque não é mais o carrinho. E aí algumas pessoas falaram, não, delta T você faz delta S sobre V, tudo bem, ok. Na melhor das hipóteses ainda vão ter aquelas pessoas, né, que vão falar sobre as mudanças de unidade de medida, vão lembrar disso, de quilômetro por hora para metros por segundo divide por 3,6, de metros por segundo para quilômetros por hora multiplica por 3,6, ok. E que mais? Aí também tem aquela mudança de segundos, minutos e horas, né? De segundos para minutos divide por 60, de minutos para horas divide por 60. O contrário, de horas para minutos e de minutos para segundos, você multiplica por 60. Tem gente que tá vendo esse vídeo e fala, putz, é mesmo. Pois é. E você acha que é isso que vai ser cobrado? Não. E aí você aprendeu tudo isso. Você aprendeu que velocidade média é delta S por delta T, sabe fazer a mudança de quilômetros por hora para metros por segundo e vem o Enem e te joga isso aqui, ó. Uma agricultura de precisão reúne técnicas agrícolas com particularidades locais do solo e lavouras para otimizar o uso de recursos e etc e tal. E ele coloca um texto de revista e fala sobre drone. E no drone ele fala que o operador desse drone, que é o VANT, né, veículo aéreo não tripulado, recebe uma encomenda na qual as imagens devem ter uma sobreposição frontal de 20% de um terreno plano. E ele ainda fala que a altura é fixa de 1000 metros e a velocidade deve ser constante em 50 metros segundo a menos 1. E ele fala que a câmera fotográfica do VANT, a abertura é de 90 graus e considere a tangente de 45 igual a 1. Então nessa hora o aluno não entende por que ele vai mal. Por quê? Porque ele foi preparado de uma maneira errada, porque você que está me vendo isso, você está achando que ainda vai ser cobrado delta S por delta T. Não é isso que vai ser cobrado. Isso faz muito tempo que não é cobrado. O professor tem que preparar você tem que se preparar para ir bem no vestibular, para ir bem na sua avaliação. Então, se cobra, nessa questão aqui, a gente cobrou muita coisa, cobrou noção do que está acontecendo, ou seja, interpretação de texto, saber qual é o tipo de equação que você vai utilizar, que tipo de movimento que você está utilizando no drone, cobrou também um pouco de notação científica, cobrou com relação à potência negativa na própria unidade da velocidade de metro por segundo, ele mostra metro por segundo a menos 1, ele também fala de tangente de 45 graus, tudo isso numa única questão, mas é assim, professor? Sim, agora é assim. E aí eu te convido agora a analisar comigo o que antes era e o como é hoje e por que é hoje. Vamos nessa? Bora lá! Tipos de exercícios. Os exercícios simples que muitas escolas ainda costumam utilizar para seus alunos, e é sincero que eu vou te falar, para enganar os alunos, para falar que eles são super inteligentes, quando na verdade eles dão exercícios que nunca vão ser pedidos, nunca vão ser cobrados em nenhuma questão de vestibular, e os alunos vão acreditando nisso. Ó, como é que são as questões simples? Os dados são fornecidos, se você lê claramente no exercício,
o que ele quer. Aí você vai e aplica ΔS por ΔT e você resolve a velocidade média. Na pior das hipóteses, ele fala para você transformar de quilômetro por hora para metro por segundo. Quer ver um exemplo? Esse exercício aqui. Não tem mais exercício disso nem em prova do ensino médio. Um carro sai de São Paulo às 12 horas, chega no Rio às 17, às 16 horas, e ele sabe que a distância foi 400 quilômetros. Qual a velocidade média? Acorda, não vai ser cobrado assim. Isso daí você tinha que saber fazer assim em menos de 10 segundos para poder resolver uma questão tipo aquela. Lembrando que você tem 3 minutos para resolver uma questão do Enem e ser o último a entregar a prova. Aí pensa comigo, você precisa ou não precisa nesse exato momento de alguém que de verdade esteja com você ali treinando você fortemente? Vamos ver aqui outro tipo de exercício, nível básico. Aqui é um nível que ainda não chega no Enem, mas aqui você tem uma situação narrada que acontece em etapa. A pergunta é clara, mas para resolver você precisa meio que forçar um pouquinho, quebrar ela em 2 partes, no máximo em 2 partes, envolve raciocínio lógico. Raciocínio lógico é o quê? ΔS por ΔT, tá? E ele vai te pedir pouca coisa, tá? Mas ele tem maior dificuldade, ele vai perceber que é necessário descobrir o que fazer em cada etapa. Esse é o básico, ainda não está no Enem. Exemplo de exercício básico, você põe uma situação de gráfico, aqui tem 2 gráficos, esses gráficos falam a respeito de quilômetro de lentidão, o primeiro, e velocidade do ônibus, e no segundo gráfico, qual é o horário que você está trabalhando, né? Você está pegando esse ônibus, e o quilômetro de lentidão. Observe que existe uma relação entre os 2 gráficos, que é o quilômetro de lentidão. É aí que está o pulo do gato. Ainda assim, esse é um exercício básico. E o que ele te pergunta? A diferença de tempo entre o ônibus que sai às 7 da manhã e às 7 da noite. 7 da noite você também tem que saber que é 19 horas. Aí você fala, puxa, precisa saber essas coisas? Sim, precisa. Por que ainda não está no Enem? Porque o Enem é assim. A situação vai ser narrada, vai acontecer em várias etapas. A pergunta é simples, a pergunta não vai ser sofisticada, mas a saída nunca é clara. É aí que mora o ponto. Quando você fala assim, eu não consigo interpretar, não é interpretar. O problema não está na interpretação, está na base. O problema está em como é que você acreditou que deveria ser estudada aquela matéria. Para isso, você vai precisar de um professor gabaritado, um professor decente, alguém que conheça não só de física, mas de dificuldades de aprendizagem, porque cada um tem o seu nível de dificuldade. Mas vamos continuar. Ele vai utilizar um raciocínio abstrato. O abstrato ele vai ser além, aquilo que você busca além da solução óbvia. E a solução, logicamente, ele vai pedir também o teu raciocínio cognitivo, lógico, matemático, tá? Envolve porcentagens, análises vetoriais, conteúdos variados. Como assim conteúdos variados? Agora o Enem e a FUVEST, eles mesclam conteúdos em uma questão. Não tem mais aquela questão que é só de movimento uniforme, aquela questão que é só de ondulatória, aquela questão que é só de temperatura. Agora eles mesclam tudo. Portanto, para você se preparar, você que está me vendo e quer se preparar, uma dica para se preparar, estuda bem. Estuda bem porque o que vai ser cobrado é a mistura de conceitos para você. Vamos continuar? Então aqui, ó, não é só no Enem, quem está pegando bastante também são outros vestibulares, a Unesp é um exemplo desse. Ó, um antigo sistema ferroviário funicular da Serra Velha, que ligava o Planalto à Baixada Santista, tinha uma extensão de 8 quilômetros. Esse trajeto era dividido em 4 patamares e 4 planos inclinados. Admita que os 4 patamares somavam 800 metros de extensão e o tempo necessário para as manobras da composição ferroviária em cada patamar fosse de 30 minutos. Admita também que a descida de cada plano inclinado se dava com velocidade constante de 1 metro por segundo. Nessas condições, qual a velocidade média do trajeto de 8 quilômetros? Então, quer dizer, ele não está te deixando claro o que é ΔS por ΔT, o que ele está falando de plano inclinado, quantas etapas são. Vamos mais um exemplo aqui, última, do Enem. O Enem ele mostra aqui um caso que aconteceu em 2022, né? Você tinha uma geleira, cai um iceberg, cai um bloco de gelo, ele dá a velocidade do som, que é uma onda, no ar e na água, e ele fala que existem 2 sonares, né, 2 dispositivos que vão captar esse som, e mostra-se o quê? Um quadro de um gráfico, são 2 quadros, um sinal, um tempo aí com sinal absurdamente estranho, ele não tá tão claro. Então o que ele te pede? A distância do navio até essa geleira. Como que eu faço isso? O que está acontecendo aqui? Aqui está acontecendo movimento uniforme em 2 etapas, está acontecendo análise gráfica de período de oscilação, está acontecendo ondulatória, está acontecendo relação de ondas mecânicas. Tudo isso tem mais. Como que eu trabalho com um sistema linear dentro da física. Tá bom para você? É isso que você tem que saber, o que você precisa estudar. Para de ficar achando que você vai estudar velocidade média ΔS por ΔT e vai cair, porque não vai cair. Não é assim que é pedido, não vai, não esquece, não é mais.
Hoje o vestibular não trabalha mais com conteúdo, ele trabalha com o quê? Com habilidades e competências. Guarda essa palavra, você que está me vendo, presta atenção. Trabalha-se com habilidades e competências. Então, vamos entender o porquê que está acontecendo isso tudo. Hoje, se você quiser, então vamos lá, se você está duvidando de mim, eu acredito que não, mas enfim, bora lá. Coloca agora no teu Google, no seu navegador, sei lá onde você vai colocar, matriz referência Enem. E quando aparecer matriz referência Enem, o site tem que ser da INEP, tá? Você vai clicar e vai aparecer essas coisas que eu vou mostrar para você. Primeiro, existe o eixo cognitivo. No eixo cognitivo e depois os eixos particulares, vocês vão perceber o que e como que são as questões cobradas para o Enem. Então vamos lá. Você precisa dominar a linguagem. Que linguagem? A norma culta, a norma científica, para você poder fazer as questões. 2, compreender fenômenos. Você vai precisar construir e aplicar conceitos. Repara, eu não estou te pedindo para lembrar e pôr fórmula. Você precisa construir e aplicar conceitos para a compreensão de um fenômeno natural. Olha o que aconteceu agora nessa questão da geleira. 3, enfrentar situações problema. Selecionar e organizar, relacionar, interpretar os dados e as informações para você resolver um problema que ele vai te colocar naquela questão. Reparou? Não é só isso. Isso daqui é o eixo cognitivo. Ele é comum a todas as áreas do conhecimento. Vamos pegar agora da ciência da natureza, em especial física, tá? Na parte de matriz de referência, competência de área 1. Essas competências elas vão se relacionar para física, química e biologia. Eu peguei as mais importantes para a física. Na competência de área 1, você vai precisar compreender as ciências naturais e as tecnologias associadas, percebendo seus papéis nos processos do desenvolvimento. Para isso, o Enem vai te cobrar algumas habilidades, 4 por questão. Olha isso aqui, você vai precisar reconhecer fenômenos ondulatórios e oscilatórios em diferentes contextos. Veja, não é mais naquela questão de onda que você estava acostumado antigamente, tempos atrás. Então, avisa para aquele teu tio, aquele teu pai que fica falando que você tem que estudar aquele exercício lá do livro o tempo inteiro, que agora mudou, você precisa estudar não só aquilo, é além. Para aqueles pais que ficam achando assim, meu filho consegue dar conta, eu vou chamar um professor particular desses que está bem das antigas, que não está antenado e que vai só passar delta S por delta T. Olha, você está jogando dinheiro fora, você precisa aprender a aprender. Precisa aprender a resolver situações, problemas. Vamos lá. Habilidade 2. Associar soluções de problemas em critérios científicos e tecnológicos. Habilidade 3. Confrontar uma interpretação científica com aquelas do senso comum. Sabe aquelas pessoas que, por exemplo, falam alguma coisa que aparentemente não, para eles tem a ver, mas na verdade não tem, como, por exemplo, tem gente que acha que o papel alumínio virado para o lado fosco ou para o lado espelhado dá no mesmo. E não é verdade. Ou tem gente que acha que o micro-ondas joga radiação na comida e você tem câncer depois. Tem gente que... Eu trabalho há muito tempo e tem muita crença nesse sentido. Então, uma das questões que você poderia trabalhar é essa. Habilidade 4, avaliar propostas e intervenções no ambiente com relação à física. Vamos para a competência 2. Isso que eu falei da competência 1. Competência 2, identificar a presença e aplicar tecnologias associadas às ciências naturais em diferentes contextos. Você entendeu o que quer dizer isso? Eu vou te dar uma situação. O Enem, a FUVEST vai te dar uma situação e você vai ter que se virar nos 30 para descobrir o que, de tudo que você viu, como que você consegue explicar aquela relação. Então, por exemplo, você vai ter que dimensionar circuito elétrico, dispositivo elétrico no uso do cotidiano. Isso o Enem cobra muito. O Enem cobra bastante, Santa Casa cobra bastante, Mackenzie cobra bastante, FUVEST cobra bastante, Unicamp cobra bastante. Uma coisa importante, agora estou falando em 2026, a prova da FUVEST 2025 não cobrou isso na primeira fase, isso foi muito estranho, todos os professores que trabalham com a gente seriamente em cursinhos sabem disso, que não foi uma coisa muito trivial. Logicamente, foi cobrado na segunda fase, mas volta provavelmente nesse 2027 FUVEST aqui, mas enfim, vamos lá. Enem, tem um monte. Aí tá aqui, relacionar, compreender instalação e utilização de aparelhos. Como é que eu posso compreender a instalação? É saber se está um circuito em série, em paralelo. Essa parte pega mais os contextos da matéria dada no terceiro ano do ensino médio. Depois, selecionar parâmetros ou critérios para comparação de materiais e produtos para a defesa do consumidor ou para a saúde. Saúde, pois é, olha para quem quer medicina, quando eu falo de forças elétricas, quando eu falo eletrostática, quando eu estou falando... Você sabe como é que se separa o cromossomo? Por exemplo, você pode utilizar um campo elétrico e você consegue, por polarização, separar o cromossomo. Então, caramba, tanta coisa que aparece na tua, e que vai aparecer também depois, que tudo isso é cobrado por esse motivo. Foi percebido que o aluno que vai para a faculdade, estava indo para a faculdade, alguns não estavam levando o conceito.
só estavam levando uma decoreba e não levava a nada. Vamos lá. Competência diária número 5, entender métodos, procedimentos próprios das ciências naturais e aplicar em diferentes contextos. Então vamos lá, relacionar informação de diferentes formas nas ciências físicas, saber gráficos, tabelas e relações. Então você tem que entender aquelas... Lembra que eu mostrei lá no Enem? Tem que entender o que quer dizer e que tipo de gráfico que era aquele. Aquele gráfico que a gente viu de velocidade média, a gente aprende em ondulatória quase no final do ano. A gente tem que falar sobre período de oscilação, depois tem que falar sobre onda, e a onda mecânica em ambientes mais densos, eles são mais rápidos, o tempo necessário para a captação do som é muito menor, e tudo isso você tem que levar em consideração naquela questão. Aí depois, a habilidade 18, relacionar propriedades físicas, químicas e biológicas nos produtos com as finalidades que destinam eles. E a 19, avaliar métodos para diagnosticar uma situação-problema de origem social, econômica, ambiental, tá? Bom, pessoal, é isso que eu me refiro. Hoje você tem que saber que o Enem e a FUVEST, esses vestibulares, eles são provas, que são chamadas de provas eliminatórias. A função do examinador, a função deles é eliminar você. Você não está entendendo. Tem muita gente que está correndo a barriga e está achando que está tudo bem, que vai passar super de boa. Cuidado com promessa de internet. Cuidado com uma enxurrada de professor que está garantindo que você vai tirar mais de 80% no vestibular, sendo que depende muito, muito da sua disciplina. Depende muito de você também. Não dá para você nem garantir o que vai cair. Mas dá para garantir o que está acontecendo. Não é porque você é bom, basta ver a matriz referência do Enem. E na matriz referência do Enem, você precisa se preparar da melhor forma. E lembrar que é um vestibular excludente, é um vestibular eliminatório. Qualquer deslize é proposital. As questões do Enem, né, o tal do TRI, são feitas propositalmente. Cada questão, cada item, né, o A, o B, o C, eles são compostos de uma que é correta, uma que é muito absurda, que ele sabe que o cara que colocou aquilo ele chutou, e outras que são os prováveis erros dos alunos. Então, não são questões assim, tipo, a resposta dá 8, o cara faz 6, 8, 10, 12. Não existe mais isso. O que existe é, os examinadores, ou o examinador é o cara que vai fazer a questão da prova. Ele vai fazer a prova, ele vai pedir para algumas pessoas resolverem a prova, e os erros ele vai colocar como as alternativas, os maiores erros. Vocês estão entendendo? Então, decide o que você quer fazer. Eu sou o professor Armando, eu ajudo muita gente a conseguir vencer essa etapa, vencer a etapa, seja em caso de aluno em escola, ajudar a resolver os problemas de aprendizagem, ou seja, para alguém que quer fazer vestibular ou quer fazer o Enem, conseguir eliminar da sua frente grande parte dos problemas que tem em física. Ok? Se você quiser conversar comigo, entre em contato comigo aí pelo Messenger, aí, sei lá, onde tem a mensagenzinha que eu retorno, tá bom? E assim, às vezes demora um pouquinho para retornar, porque é muita gente falando comigo.